Olá! Tão importante quanto o roteiro para contar uma história é escolher o que vai ser gravado, como vai ser gravado, para depois entrar na edição final do seu vídeo. É por isso que nessa terceira e última aula da nossa série Luz, Câmera e Ação, gravada para o programa Cultura Presente nas Redes, nós vamos tratar de enquadramento e edição. A mais importante noção de linguagem cinematográfica é o enquadramento. Enquadrar é definir como o espectador percebe a sua história. É limitar numa tela aquilo que você quer mostrar. Em teatro, numa cena aberta, você tem múltiplos pontos de vista. Você está vendo tudo. Já num filme, é o diretor que dirige o seu olhar. Como é que ele faz isso? Variando os planos. Mas se eu só tenho um celular ou uma só câmera, como é que eu vou variar planos? Gente, o cinema viveu quase 100 anos com uma câmera só. Isso porque o filme é caro, revelação é cara. E então, como é que a gente fazia cinema? Colocava a câmera em várias distâncias diferentes e fazia planos distintos, além de repetir o mesmo plano. Se você tem um celular ou uma câmera digital, a vantagem é enorme, porque inclusive você não vai gastar filme. Você pode repetir quantas vezes você quiser. Falando aqui tecnicamente, plano é a distância entre a câmera e o objeto que está sendo filmado. Com planos e ângulos, você define a sua ação dramática. A combinação desses planos será dada na edição, que é o assunto que nós vamos falar logo a seguir, depois do enquadramento. Mas atenção, gente, a mudança de planos não é aleatória. Ela tem que ser usada para contar a sua história. Numa definição clássica e bastante resumida, nós temos 3 planos: o plano aberto, o plano médio e o plano fechado. Nós vamos fazer esses planos aqui com o celular e um tripé. E vou contar com a ajuda do meu sócio, Mário de Aratanha. O plano aberto é aquele plano que a gente chama de ambientação, porque evidencia o cenário. No plano médio, o objeto mais importante da cena está em destaque, mas ainda tem ambientação à sua volta. Dentro do plano médio, nós falamos ainda de plano americano, joelho para cima, e meio primeiro plano, cintura para cima. A gente considera o primeiro plano, peito para cima, como um plano fechado. Por fim, o plano fechado, ou o famoso close-up. Esse plano é o plano da intimidade. Não sobra espaço para distração com mais nada. Ou ainda o detalhe, para chamar a atenção, por exemplo, de um objeto pequeno. A combinação de plano e ângulo, altura e lado, é o que determina o enquadramento. Normalmente, com o seu celular ou com uma câmera, a gente coloca a câmera ou o celular exatamente no ponto de vista que a gente está vendo, 90 graus. Vamos ver uns exemplos. No frontal, a câmera está em linha reta com o nariz da pessoa filmada. No 3/4, a câmera forma um ângulo de mais ou menos 45 graus com o nariz da pessoa filmada. A gente pode realizar essa posição com muitas variantes. No perfil, a câmera forma um ângulo de aproximadamente 90 graus com o nariz da pessoa filmada. O perfil pode ser feito à esquerda ou à direita. O contraplano é quando a câmera está em linha reta com a nuca da pessoa filmada. Nós já vimos os planos com a câmera na altura do rosto. Agora, vamos ver o plongé. O plongé vem da palavra francesa que significa mergulho. Ele vem de cima para baixo, ou seja, a câmera está acima do nível dos olhos. O plongé enquadra um personagem visto de cima e busca diminuir a sua força, a sua importância, dá aquela impressão de que ele é vulnerável. Agora, o contra-mergulho, o contra-plongé. Ele vai fazer exatamente o movimento contrário, a câmera vem de baixo para cima. E esse uso do contra-plongé muitas vezes está ligado a você dar um aspecto dominante de poder no personagem. Agora vamos falar de movimentação. O efeito de movimento pode ser dado pelo ator, pelo personagem, pela câmera ou aos dois ao mesmo tempo. Você pode se aproximar da câmera ou se afastar dela. Ou pode deixar que a câmera faça esse movimento com um zoom in, aproximar, ou zoom out, afastar. Você pode entrar em quadro e sair dele, ou movimentar a câmera para que ela assim o faça. A câmera pode ainda fazer a panorâmica, o movimento horizontal, e o tilt, movimento vertical.
Agora nós vamos passar para montagem e edição. Esses dois termos têm uma distinção muito clara para o pessoal do cinema. A montagem trabalha com construção de espaço, de tempo e de ação. A montagem adiciona. Ela vai combinar os planos de formas a fazer uma história coerente. Já editar, gente, significa subtrair. Quando você tem uma metragem muito longa de um filme, você vai subtrair algumas cenas de formas a dar mais ritmo à sua história. Aqui nós vamos usar edição de uma forma genérica, ampla. Tudo que a gente chamar de edição vai incluir montagem e edição com os recursos que a gente tem também de pós-produção. O que você pode fazer? Cortar vídeos, inserir textos e efeitos, misturar fotos e vídeos, incluir música, aplicar filtros e, claro, combinar os seus planos. Não importa o tempo, se 15 segundos de um Stories, ou 15 minutos como essa videoaula, ou ainda 1 hora de live, ou se você está fazendo um documentário de 1h30. Tudo pode ser enriquecido com música, outras falas, trilhas sonoras, cartelas, stickers e muitos outros efeitos. Os recursos que mais utilizamos na edição são o corte seco e a transição. O corte seco é a passagem imediata de um trecho para o outro, como neste exemplo. A imagem muda de um frame para outro. Já as transições incluem um efeito entre as imagens. A mais popular é o dissolve ou crossfade, quando uma imagem vai se fundindo à outra. Você pode regular esse tempo de transição em crossfades curtos ou longos. Existem muitos outros tipos de transição que você vai poder descobrir quando explorar o seu programa de edição. Virar a página, flipar de um trecho para o outro, usar uma íris, deslizar uma imagem para cima, para baixo ou para as laterais e outras transições mais ousadas. Quanto mais sofisticado for o seu programa e quanto mais experiência você pegar, mais recursos e efeitos você vai encontrar. Mas não esqueça, o mais importante é contar a sua história. Não deixe que um monte de transições desloque o foco do que você quer apontar. Que programa de edição eu devo usar? O mais difícil é escolher, gente. Em 1 semana a gente levantou mais de 50 no nosso celular, que é um iPhone. Você encontra as dúzias, tanto na App Store como no Google Play. Nos celulares, os aplicativos podem ser baixados gratuitamente, mas o tempo de experimentação é curto, em geral 3 dias ou 1 semana. Para usar todos os recursos, você tem que pagar uma assinatura, seja semanal, mensal ou anual, ou ainda comprar o aplicativo para sempre, com um pagamento único. Fizemos uns testes em casa e separamos aqui alguns aplicativos que a gente considerou mais fácil de usar. Se você tem um iPhone, a escolha óbvia é o iMovie. O iMovie é grátis e intuitivo. Ele conversa com o seu computador ou laptop Mac. Você pode começar um projeto no celular e depois exportá-lo para o desktop. Tem ótimos tutoriais. Para um laptop PC, você conta com o Movie Maker, que é gratuito. Tanto para o iOS como para o Android, nós achamos bem legal o Videolip, o InShot e o Rush. Nós vamos utilizar agora o InShot como uma primeira escolha do seu programa predileto. Veja comigo. O InShot é simples de usar. Acesse seu álbum de imagens, fotos e vídeos, onde você escolhe o material bruto que você quer usar. Aqui você pega esta paisagem e essa estatueta e pode colocá-las na ordem que você quiser. Cortar o que você não quer usar e juntá-la por corte seco ou por transição. O Rush, ele é um derivado do Adobe Premiere, que é o standard da indústria hoje quando a gente fala de edição, e tem um look muito parecido com este. Integra edição intuitiva, correção de cor, gráficos animados, exportação e tratamento de áudio por inteligência artificial. Ele salva os projetos automaticamente para a nuvem e você pode usá-lo tanto no celular, no tablet ou no computador. Se você tem uma folguinha no seu orçamento e quer ir um pouco mais longe, vá de Rush. Agora, o Videolip e o InShot dão conta. Outros exemplos incluem o Splice, que une vídeos, recorta e edita a cor, te dá a opção gratuita por 1 semana.
O Visco, que tem filtros prontos para vídeos e fotos, e recursos para corte, saturação e nitidez. O Filmora Go, que tem uma interface intuitiva e exige pouca memória. Todos fazem edições por corte seco ou transição. Também gravam voice-over, trilhas sonoras e fazem outras brincadeiras como filtros, títulos e controle de velocidade. Para quem quer voos mais altos, mais profissionais e conta com um laptop ou um computador de mesa, as melhores opções são DaVinci Resolve, que é gratuito e super profissional, o Filmora 9, com preço muito acessível, e o Adobe Premiere, que é pago e é o que nós usamos nas nossas edições. O YouTube e o Vimeo, que são plataformas de distribuição, assim como o TikTok, que é a rede social chinesa, têm efeitos simples de edição, com prós e contras. Vamos falar agora como editar som e imagens que foram gravados em separado em 2 celulares. Nós mostramos como gravar um som e uma imagem em celulares separados para você ter uma ótima imagem e também um ótimo som. E aqui agora a gente vai juntar aquilo que a gente fez lá na videoaula 2. Se você ainda não viu, dá um pulinho lá. No seu celular, vá até o seu programa de edição. No caso, aqui estamos experimentando o Videolip. Clique neste mais no centro da tela, que leva para o seu álbum de fotos e vídeos. Você vai escolher a imagem que você gosta e cujo som não é o ideal, pois foi gravado de longe. Por hora, o que você pode fazer para ajudar nessa edição? Bater uma claquete. No menu de baixo, encontre o comando Mixador, que vai permitir transferir mais um vídeo. Nesse caso, o que você gravou mais de perto e que está com som purinho. Ele entra na pista de baixo. Escutamos ainda os 2 sons misturados. Por hora, o que você pode fazer para ajudar nessa edição? Bater uma claquete. Mas daí a gente seleciona a pista de cima, aquela nossa boa imagem que está com som longe. Vá de novo no menu de baixo. Abra agora a aba Áudio e ache o comando Silenciar. Agora desliga esse som de longe. O som sai purinho. Por hora, o que você pode fazer para ajudar nessa edição? Bater uma claquete. A gente agora vai aproveitar uma imagem de detalhe que ficou boa e foi gravada no celular do som, aquele que estava mais pertinho. Achamos no menu o comando Dividir. Dividimos com ele a imagem de cima, abrindo um espaço para inserir a imagem de detalhe, afastando um dos lados da imagem de cima. Ficou assim. Claquete, que é aquele instrumento que a gente vê no início do cinema. E por falar em claquete, vamos ver agora como ela é útil na edição, na hora de sincronizar os 2 sons gravados. Aqui aproveitamos a interface do programa Filmora 9, onde você pode ver as 2 ondas sonoras desincronizadas. Essa é a onda da palma, bem marcada e fácil de reconhecer. Agora, a gente ajeita as 2 ondas, juntando bem as palmas. Legal, né? E por aí vai. Alguns programas de edição são mais automatizados, outros permitem controle manual. O importante é você descobrir o seu jeito de fazer e arrasar na edição. Edição feita? Está na hora de exportar o seu vídeo para o YouTube, para o Vimeo, para as plataformas de distribuição, para o rolo da câmera do seu celular ou para a sua rede social predileta. A maioria dos programas já exporta nos formatos mais usuais, mas as plataformas aceitam vídeos de vários formatos, que são processados internamente para o padrão de cada uma. Ok, gente, gravamos o vídeo, ele está lindo, maravilhoso, e o que não pode faltar? Você precisa ser encontrado nos mecanismos de busca. Se você não fizer algumas estratégias para chegar até lá, ninguém vai achar o seu vídeo. Vamos lá. Para o YouTube, o que você deve colocar? Um título, um thumbnail, que é uma pequena capa, que vai chamar a atenção do espectador que está ali olhando na rede social, uma pequena descrição, uma descrição curta e ainda hashtags. Não adianta colocar 50 hashtags. As hashtags são lidas e encontradas pelos mecanismos de busca no número de 5 a 11. As 5 primeiras são as mais importantes, aquelas que você vai repetir para reforçar um assunto. Chegamos ao final da nossa terceira e última videoaula da série
Luz, Câmera e Ação, gravada com o apoio do programa Cultura Presente nas Redes. Se você ainda não viu a videoaula 1 sobre o roteiro e a videoaula 2 sobre som e luz, dá uma zapeada aqui no canal da Cineviola e aproveita para deixar ali o seu like e a sua inscrição. Nossa ideia nessas 3 aulas nunca foi esgotar os assuntos, e sim dar bases para que você possa começar a gravar o seu vídeo em casa, em especial para o pessoal da cultura que precisa se reinventar usando essa nova linguagem. Parabéns por ter chegado até aqui e obrigada!